Pessoal, trazendo para vocês mais um Histórias Contadas. Hoje eu vou em algo muito íntimo. Lá na minha infância, quando bem garoto, passava dificuldades financeiras, minha família. Nós passávamos até por escassez de alimentos na nossa casa. Eu me lembro que eu morava distante dos meus parentes que tinham um pouco mais de condição do que nós. E nessa época eu ia na casa dos meus parentes, vou economizar, né? Qual o grau de parentesco, quais os meus parentes? Porque eu tenho essa responsabilidade de preservar a imagem deles também e entendo perfeitamente aquele momento. E eu espero que se algum deles assistir esse vídeo, entendam que isso é um relato da história, que não tem qualquer crítica sobre o que eles fizeram, talvez involuntariamente comigo, absolutamente involuntariamente. Afinal de contas, o tempo vai passando, a gente vai aperfeiçoando o nosso conhecimento, os nossos estudos. E entendo que também a necessidade que batia na porta da casa deles era tão forte quanto a necessidade que batia na porta da minha família, da minha casa. E eu ia na casa dos meus parentes na esperança de me alimentar, na esperança de poder ter um prato de comida, um café da manhã. Eu estava com fome, de poder levar de repente um saco de pão passado, velho, duro, para dividir com os meus irmãos. E muitas das vezes eu fiquei na espreita da porta, que a porta estava fechada, e às vezes as pessoas até faziam de conta que não tinha ninguém chamando. Eu sentia uma profunda dor naquele momento de bater na porta, sabe? Eu ouvia que os meus parentes estavam ali dentro assistindo televisão, crianças, né? Da minha mesma idade. E muitas das vezes eu fui embora com um não que não foi dito. Eu percebi que era um não aquele silêncio. Os ruídos dentro da casa eram um não. Hoje eu entendo que talvez eles não tinham a possibilidade de dividir o que eles tinham comigo. E muitas das vezes também, que eu dormi lá, que lá eu fiquei, era uma tristeza muito grande quando a gente tinha que dividir um bife, né, um pedaço de carne, em 3, 4. Quando não, a gente tinha que dividir para deixar um pouquinho para a marmita também, do outro que ia trabalhar no outro dia. Mas uma das coisas que mais me entristeceu nessa época foi quando, por vez e outra, eu ouvi alguém comentar assim: esse vai ser bandido. Essa coisa mexia muito comigo, sabe? Quando eu estive na prisão, eu começava a pensar comigo, lembrando dessas frases: ele vai ser bandido. E eu pensava comigo: será que era isso mesmo a minha vida? Será que meu destino era esse, ser bandido? E como eu transformei esse sentimento de exclusão pelos meus próprios familiares, essa fala que me acompanhou desde a infância, batendo na minha cabeça: ele vai ser bandido. Por que eles falavam que ia ser bandido? Porque eu era criado na rua, as leis das ruas. Né? Os meus parentes, eles tinham um horário para entrar para dentro de casa, porque mesmo numa condição financeira ruim, eles tinham um pai e uma mãe para dizer: vem para casa, menino. E eu ficava: Deus dará. E na rua eu aprendi a me proteger, a me defender. E quando a gente estava na rua junto, eu e os meus parentes ali, crianças, eu os defendia diversas vezes. Para eles ali, aquele momento era interessante. Mas depois, com a família falando, aquela minha coragem, aquela minha raça, aquela proteção, isso me inflava também, porque eu ficava todo feliz. Eu achava assim, eu era foda. Mas nos comentários, nos bastidores, sabe o que era? Que eu ia ser bandido. A minha disposição, a minha sagacidade, tudo isso que eu faço hoje na minha vida para mudar, para cuidar da minha família, empenhado e dedicado num trabalho honesto, justo, com raça, quando eu era criança, isso era um diagnóstico de que eu seria bandido. Eu mudei a minha vida. Eu entendi que ser bandido
era ter disposição. Eu peguei toda essa disposição de bandido e mudei minha vida. Então, para essas pessoas que disseram que eu seria bandido, realmente eu me tornei um bandido. Que mudei a história da minha família honestamente. E que promovo para minha filha, para os meus netos e para muitas pessoas a não possibilidade de se humilhar por um pão ou por um prato de comida. Entendo perfeitamente os momentos difíceis que todos nós atravessávamos. Mas falar para uma criança que ela não tem futuro e que ela vai ser bandido. Aprendam hoje. Nunca digam isso para uma criança. Você pode gerar um trauma que talvez ela não escape como eu escapei. E possa levar isso para a vida como uma verdade absoluta e que nunca mais tenha recuperação. Eu acredito que muitos dos manos que ficaram na prisão, que sucumbiram na prisão, que morreram na prisão, muitos deles um dia ouviram uma frase como essa, ainda criança: esse vai ser bandido. Tenha termo na sua língua. Provérbios já ensina isso.